A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Agora que é o nosso segundo trimestre de 2020, onde nós estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, pelo comentarista Douglas Batista, que também produziu este material aqui, este livro, que é o livro do trimestre, o livro de apoio para o segundo trimestre de 2020. Esse trimestre é uma bênção e estamos falando sobre, na verdade, eu considero uma continuação daquilo que estudamos no outro trimestre, no trimestre anterior, que é sobre nada mais, nada menos do que a eleição da Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos então estudando soteriologia, uma das matérias, se não a mais discutida, ela e escatologia, as mais discutidas do campo teológico, especificamente na área de teologia sistemática. A matéria que nós estamos explicando e estudando é justamente a matéria de soteriologia. Estudamos um pouco no trimestre passado, convido você a assistir as outras aulas, como também os demais vídeos aqui do nosso canal, a deixar sempre o like aí, que promove no YouTube o nosso canal, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas. Nosso canal que já alcança mais de milhares de pessoas, 4.000 pessoas aí, beirando os 5.000 pessoas, e tem aulas vídeo gravadas nossas que já passam de 5.000, 10.000 pessoas de alcance, ok? Nossa lição de hoje é a lição de número 2. Nossa primeira lição nós já gravamos, já temos aqui no canal, que foi uma introdução a esta, com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Essa nova lição que nós vamos estudar no dia de hoje é a lição de número 2 e vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais, não materiais, espirituais, que fique bem destacado aí, espirituais em Cristo. A lição de número 2 será ministrada agora, domingo, no dia 12 de abril de 2020, ano em que nós estamos enfrentando um momento muito complicado na história do nosso país, que é de uma terrível pandemia. Esta aula está gravada na época do chamado coronavírus, que creio que você que está nos assistindo um tempo depois já tenha tido o livramento juntamente conosco de passar em paz. E no momento em que nós estamos orando, intercedendo para que este momento passe. E não é a grande tribulação que estamos enfrentando, mas é o princípio das dores. Estamos enfrentando um momento de dificuldade, mas a igreja ainda está aqui e o anticristo não poderá governar enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja. Tribulação a igreja sempre passou, mas sempre venceu, porque nem as portas do inferno prevalece contra a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, que vai morar no céu. Hoje nós vamos então estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição faz uma diferença entre viver sem as bênçãos espirituais e viver com as bênçãos espirituais. Qual a diferença que houve em nós de quando nós nascemos de novo? Nós precisamos aprender isso. A nossa lição, nossa revista no total este trimestre, está embasada na carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo nos traz preciosos ensinamentos a respeito da soteria, a soteriologia, a nossa salvação. Então, nós temos a grata alegria de estudar o tema mais importante para o ser humano, que é a sua salvação eterna. Todo o propósito de Deus em enviar seu Filho, em seu Filho ter vindo, dado a vida por nós, enfim, todo o propósito de Deus só tinha um objetivo, todo o plano dele: salvação. É o tema central das Escrituras,
está em todas as Escrituras sobre o grande objetivo divino quanto ao homem é a salvação. A salvação é oferecida de modo universal, mas a salvação não é universalista. Universalista seria a ideia de que, como Cristo morreu por todos, todos estão salvos, independentemente da fé em Cristo. Mas isto não é verdade. Porém, a salvação é oferecida a todos. Não que ela seja algo sem valor e que por isso é oferecida gratuitamente. Pelo contrário, ela só é oferecida gratuitamente porque alguém já pagou um preço que não poderíamos. É como se nós fôssemos como uma criança que deseja ter algo, mas porque é tão criança, depende que seu pai pague para que ela tenha. O nosso Pai Celestial pagou, dando o seu Filho para morrer por nós na cruz. E agora nós somos alcançados com a salvação, com sublimidade das bênçãos espirituais. Isto é, com sublimes bênçãos espirituais, que não é em nós, que não vem de nós, mas em Cristo Jesus. Nossa lição tem um texto áureo. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz. Você deve ter a lição aí. E acompanhe conosco, lendo também os subsídios no livro do trimestre, pelo autor, comentarista das nossas lições. A nossa lição é a revista da editora CPAD, ok? Da CPAD, pois somos assembleanos. Texto áureo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutemos das bênçãos espirituais. Note uma coisa: Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Você pode dizer: olha, mas não é só os calvinistas que ensinam que existe uma eleição soberana e que é a predestinação. Não, é a Bíblia mesmo que ensina. É verdade que a visão calvinista sobre o assunto, oriundo de Jean Calvino, tem uma visão um pouco distorcida sobre o tema, mas não é como dizem os calvinistas, nem os pelagianistas ou semi-pelagianistas, mas é exatamente como as Escrituras afirmam. Nós temos que aceitar uma questão: Deus, sim, elegeu o seu povo. Na verdade, uma predestinação em relação ao seu povo. Nós não acreditamos numa dupla predestinação em que supostamente Deus teria eleito o seu povo para o céu e ímpios para o inferno. Isso não temos nas Escrituras uma dupla predestinação. Até porque todas as vezes que ouvimos falar de predestinação, é sempre em relação ao povo de Deus. Não temos uma predestinação em relação ao ímpio ir para o inferno. Tanto é que a Bíblia diz que Deus criou o inferno não para o homem, mas criou o inferno para o diabo e seus anjos. Portanto, a ideia ou a crença de que o inferno é um lugar para o qual o ímpio está predestinado não é verdade. Agora, o que faz alguém para o inferno é justamente não aceitar viver nessas sublimes bênçãos espirituais em Cristo, nessa dádiva que é a salvação, um favor não merecido. Nós vamos aprender bastante sobre essas questões aqui. Então, nossa leitura bíblica em classe é o que nós vamos ler agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que não tiver a lição dominical, na lição temos o texto sagrado, mas eu estou olhando para cá porque eu tenho meu monitor aqui, tá bom? Meu retorno, tanto de áudio quanto de imagem. Você que não tem a revista, possa abrir aí a sua Bíblia sagrada e nós vamos dar uma lida. Eu estou rindo porque tem gente ali atrás da câmera. Uma lida em Efésios capítulo 1, versículo de número 3
4 e versículo 9 ao versículo 14. Lembrando que nós estamos estudando exclusivamente a carta aos Efésios. É a carta aos Efésios onde nós estamos embasando o nosso estudo desses 3 meses, desse trimestre. Nós vamos gravar 2020 completo nos 4 trimestres de escola dominical. Conforme for avançando, se o público continuar aceitando o que estamos fazendo, nós vamos então continuar em 2021. Do contrário, a gente muda a estratégia de EBD. Deixa aí sua opinião na descrição dessa nossa aula, se você deseja que a gente continue ou não depois desse trimestre, ok? Leitura bíblica em classe, então, em Efésios 1, 3, 4, versículo 9 a 14, o texto sagrado diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Almeida Revista Corrigida, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sublinha a palavra nos abençoou. Pode fazer isso? Sublinha a palavra nos abençoou. Como também nos elegeu, sublinha a palavra elegeu ou nos elegeu, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe, descobrindo-nos, sublinha a palavra descobrindo-nos, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, sublinha a palavra tornar a congregar em Cristo, a frase, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, sublinha aí, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos, sublinha com o fim de sermos, versículo 12, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, sublinhe que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para, sublinha aí, para a redenção da possessão de Deus. Sublinhou? Para louvor da sua glória. O texto é magnífico. Olha quantas bênçãos Deus nos concede. Olha a sublimidade das bênçãos espirituais que já podem ser percebidos aqui nesse texto. Lembrando que nós não temos a intenção de ficar lendo a lição. Você já deve ter feito isso em casa ou deverá fazer, se não fez. E o professor também já fez. E na classe o professor vai ler ou explicar o que lê. Enfim, vai fazer de acordo com o que cada um julgar dentro do tempo. Geralmente 50 minutos por aula. Na escola dominical, na sua classe, você vai ver o quando deve fazer. Como nós estamos falando sobre soteriologia, devo lembrar o que disse na outra aula, que o professor tem que evitar discussões. Não é para discutir, não é um programa nem uma reunião de debates. É uma oportunidade que a igreja tem, a escola bíblica dominical, para instruir os irmãos na doutrina sagrada, no nosso caso, a doutrina bíblica pentecostal. Não é para gerar discussões, não é para que pessoas acabem ficando estressadas por não serem aceitas suas opiniões. Não. Quem vai para uma igreja pentecostal, quem vai para uma escola dominical pentecostal, já sabe o que vai esperar lá. O que vai esperar? A sã doutrina pentecostal. Então não precisa estar discutindo com ninguém. Objetivo geral. A gente deixa o debate para ocasiões de classe teológica, enfim. Vamos continuando aqui. Objetivo geral. Nosso objetivo geral é esclarecer
as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. No texto de Efésios capítulo 1, nós já vimos algumas bênçãos que eu já pedi para você sublinhar. E a gente vai estar fazendo um resumo aqui do que encontramos no texto. Objetivos específicos. Cada tópico tem o seu objetivo, conforme você vai ver aqui no nosso telão aqui atrás. Objetivo número 1. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Objetivo número 2. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Objetivo número 3, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Oh, glórias! Louvado seja o nome do eterno Deus. O ponto central da nossa lição é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu? Número 1, primeiro tópico. Uma nova posição em Cristo. É isso que Ele nos concedeu. A doxologia, doxologia do grego, doxa, glória, e logia, palavra, é a manifestação do louvor, só definindo, e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado. Aleluia, essa expressão bendito seja Deus, uma expressão estritamente judaica, né? E hinos, a doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração, ela exige adoração. Esta é da fonte de dicionário, do dicionário de teologia da CPAD, a nossa fonte para essa informação que eu acabo de transmitir a vocês. A nova posição em Cristo. Após expor os versículos de abertura da epístola em capítulo 1, versículo 1 e 2 de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade divina de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma expressão judaica onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nós estamos introduzindo a carta aos Efésios, né? Nesse texto bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Nós estudamos aqui no trimestre sobre a humanidade de Jesus, um pouco também sobre a Trindade divina, a sua unidade composta. Então o apóstolo já começa a carta aos Efésios com uma doxologia. Já começa a carta dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos nessa expressão, nessas primeiras expressões de Paulo nesta carta, já presente, implícito a Trindade divina, a doutrina da Trindade. O que nós encontramos aqui? Bendito Deus e Pai, primeira pessoa da Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Aqui nos textos versículos 6, 12 e 14, nós vemos a menção que também pode se referir ao Espírito Santo, ou que se refere ao Espírito, terceira pessoa da Trindade. As bênçãos espirituais, então, é uma nova posição em Cristo. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas proveniente dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual, que são os lugares espirituais. Alguém vai perguntar na sala, na classe aí, e o professor tem a resposta no subtópico 2 da sua lição. Lugares celestiais é o reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 a 14, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos,
nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, glória a Deus, quem é pentecostal sabe o que é isto, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo, bendito seja Deus. Aleluia. Sobre a obra do Pai, Filho e Espírito Santo, é algo bem interessante que nós deveríamos dizer. A obra do Pai já está completa em relação ao homem. A obra do Filho também está completa em relação ao Calvário. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o único cuja obra ainda está em andamento. Ele é o que está na igreja, habita na igreja, desceu por intercessão do Filho, rogarei ao Pai, ele disse, vive na igreja, existe na igreja, e estando na igreja, o seu trabalho é santificar a igreja, encher a igreja dos teus dons, promover a regeneração da igreja, glorificar a Cristo, convencer o pecador a respeito do Evangelho. A obra do Espírito Santo é tremenda e ela continua existindo e operando, inclusive por meio dos dons e das bênçãos que ele vem nos concedendo, como é o caso do fruto do Espírito Santo. Tem gente que sempre diz os frutos do Espírito Santo, mas pessoal, não é os frutos, é o fruto do Espírito Santo, 9 virtudes operadas pelo Senhor Espírito Santo. A prova, a nova condição. Nós temos em Cristo uma nova posição em Cristo, a expressão em Cristo. A palavra Cristo, o termo Christos, para o grego, e o termo Messias, olha só gente, meu nome, não sou digno, Messias do hebraico, ambos são a mesma coisa. E essas duas palavras se referem à missão do ungido, a missão daquele que seria enviado e foi, que é o Senhor Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo, através da sua obra, Ele nos deu, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. As pessoas perguntam para que Jesus morreu por nós? Para nos salvar. Salvar do quê? Da condenação eterna. Mas não é apenas isto. Ele nos traz preciosas recompensas e bênçãos espirituais também. Nos trazendo uma nova condição em Cristo, nos trazendo uma nova condição diante do Pai. Oh glória, estou sentindo Deus aqui, aleluia Jesus, estou sentindo Deus aqui, você está sentindo Deus aí? Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui para vocês. Nem todo ser humano é filho de Deus. Isso é o que nós aprendemos da Bíblia Sagrada, isso está nas Escrituras. Nem todo ser humano é filho de Deus. Talvez você esteja aqui nos assistindo e ainda não entregou a sua vida para Cristo. Você ainda não é uma pessoa que se rendeu ao sacrifício de Cristo, às promessas do sacrifício de Cristo. Eu tenho algo para te dizer. A única forma de ser mais que uma criatura é recebendo de Deus uma nova posição, uma nova condição de ser. Isto só é possível ao entregar a vida para Jesus, ao entregar a sua vida para Jesus. Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Adão pecou. Adão, antes do pecado, tinha essa posição de aproximação, de intimidade com Deus.
Antes do pecado lá no Éden, no paraíso, que nós já estudamos aqui, aliás, a fundo aqui nas nossas outras aulas do outro trimestre, ele tinha no lugar de delícias, que é o significado da palavra Éden, ele tinha uma aproximação com Deus e bênçãos materiais e até espirituais. A sua condição, sua posição espiritual diante de Deus era de completude, era de integralidade. Ele estava perto de Deus, cheio de Deus, diante de Deus. Não precisava de um intermediário entre ele e Deus. Não precisava de um distanciamento, não existia, na verdade, um distanciamento entre ele e Deus. Ele tinha plena, absolutamente plena comunhão com o Pai. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus dizer isso. E o que aconteceu? Aconteceu que nós caímos, destituídos fomos desta posição. Por isso o texto de Romanos diz: destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram, e agora isto passa a nós, né? Porque somos de uma só raiz. E ao vir para nós perdemos essa condição. O Senhor Jesus, uma das bênçãos espirituais é que Jesus vem nos reconciliar de novo com Deus, como lá no princípio. Glória a Deus. Agora não é individualismo, agora é o povo de Deus. O Senhor elegeu o seu povo. Que povo? Aquele que a Bíblia chama de, que Jesus diz, edificarei a minha igreja. E esse dizer de Jesus, edificarei a minha igreja, é num sentido coletivo, porque a igreja é um corpo com muitos membros e Cristo cabeça. Portanto, a eleição é sempre corporativa e não individualista, mas é corporativa, como nós aprendemos com o teólogo John Wesley, que nós pentecostais somos também wesleyanos, somos armínio wesleyanos. Então, isto é, defendemos as mesmas posições, não no geral, mas no principal, vamos dizer assim, porque nós, como eu disse na outra aula, não somos apegados a tradicionalismo teológico. Nós ficamos com o que encontramos na Bíblia, e ponto. Não temos papado nem Ellen White na nossa fé pentecostal. Okay? Temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Evidentemente que os pais da igreja e etc., os reformadores, os pré-reformadores, são importantes para a história da nossa teologia, como é o caso do pietismo e tal, mas nós nos baseamos nas escrituras sagradas e acolhemos desses homens da teologia do passado, os grandes vultos da teologia, apenas aquilo que eles tiveram assertivas quanto à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Bom, comunicar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus é tremendo, né? Então, em Cristo nós temos uma nova condição. Glória ao nome de Jesus. Então, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, as bênçãos espirituais, não materiais, que os crentes receberam da parte de Deus, possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. É claro que em relação às bênçãos materiais, também existem bênçãos materiais. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus é rico, dono do ouro e da prata. Ele dá mesmo, se ele desejar. Mas elas não são primordiais e o tema, no caso da nossa lição, não é as bênçãos materiais. O problema é colocar os bens acima, ou tanto quanto importante, as bênçãos espirituais. Isso aí se dá o nome de teologia da prosperidade, em que o que demonstra a minha boa condição diante de Deus seria supostamente as bênçãos materiais, acima ou iguais às espirituais. Negativo, a Bíblia não ensina, isto é uma heresia. Vamos para o nosso segundo tópico, nós já estamos chegando ao final, hein? Que é coisa aqui, nós temos que correr aqui para não ficar muito longo, nós já estamos com 30 minutos de aula. Passa rápido, né? Glória a Deus. Uma vida cristã, uma vida cristocêntrica neste mundo é o tema do nosso tópico
do nosso tópico 2. Vou sair da frente do telão para você acompanhar nossas imagens aí. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as obras, todas as coisas, para o louvor da sua glória. Aleluia. A revelação do mistério. Subtópico 1. A revelação do mistério. Vamos lá. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, do capítulo 1 de Efésios, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejou por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Oh, glórias a Deus! Então o Senhor nos revela este grande mistério, Ele nos descobre este grande mistério, que é a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Há um texto aqui que eu quero ler aqui com os amados irmãos, de Colossenses, no capítulo 1, o versículo de número 26. Quem tem Bíblia, diga amém. Não ouvi, acho que vocês estão muito longe. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26. O texto sagrado vai nos dizer. Diz assim o texto sagrado da palavra do Senhor. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Glória ao nome do Senhor. Aí o versículo 27 é tremendo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é o mistério revelado, oculto, que estava oculto em Deus. E os do Antigo Testamento desejaram ver isto e não viram, né? Não alcançaram essa promessa concretizada. Até Abraão viu o dia do Senhor. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo para Cristo, que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Ou seja, como eu disse a priori no início da lição, não é universalismo. O desejo de Deus, a Bíblia Sagrada diz, em uma das cartas de Paulo a Timóteo, que o desejo de Deus é que toda alma chegue ao pleno conhecimento da salvação. É desejo de Deus. Não vemos na Bíblia essa história supostamente de uma expiação limitada ou de um amor incondicional só para os santos, os crentes, os eleitos em Deus, e não para os predestinados ao inferno. Não temos isso na Bíblia. Não temos isso na Bíblia. Isso é um conceito teológico. Respeitemos quem tem esses conceitos, né? As igrejas históricas, inclusive nossos fundadores, nós assembleanos, nossos fundadores, Daniel Pego, Navingre, vieram de igrejas históricas. Nós temos fortes raízes. Até nossos materiais, pelo menos a gente que estuda, gosta de estudar teologia, nós temos as maiores fontes teológicas do nosso Brasil até hoje. Tem muita teologia pentecostal, graças a Deus. Mas estou dizendo que as fontes primárias que esses pentecostais beberam na fonte
de pastores, teólogos reformados, chamados reformados, de pessoal das igrejas mais históricas e tradicionais. Mas nós zelamos por uma doutrina que vai mais de acordo com as escrituras, mas respeitamos a posição deles, né? Então observe uma coisa: no final da plenitude dos tempos, e deixo claro que esses tempos, né, não se trata, a plenitude dos tempos não se trata de tempos no sentido humano, mas trata-se do Kairos divino. Kairos é tempo de Deus nas Escrituras. Trata-se do Kairos de Deus, uma palavra das línguas dos originais bíblicos, do grego koiné. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, é dentro desse tempo hábil divino que todas as coisas irão acontecer. Porque Deus tem um tempo completamente diferente de nós. Então você aí que está vivendo aí num deserto, só Deus sabe o que você está passando. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Deus ainda não te atendeu? É como Marta e Maria que mandou chamar: olha, teu amigo a quem tu amas está enfermo. O Lázaro que tu amas, não é qualquer Lázaro, não é aquele que tu amas. Jesus não veio, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus não é obrigado a operar no nosso tempo. Então entenda que o relógio de Deus não está com o ponteiro acertado pelo nosso. Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de operar. Esse tempo pode durar 10 dias, 10 anos, 10 horas, 10 minutos, 10 segundos, 10 milésimos. Como também pode demorar 10 mil anos. Ele não é preso ao tempo. O problema é que nós aqui não temos a mesma visão, é claro, do nosso Deus. Nosso Deus tem do tempo, Ele é eterno, nós não somos. Já começa aí. Então nós ficamos presos ao nosso tempo. Deixa eu dizer outra coisa: o teu tempo não vai acabar sem que Deus cumpra aquilo que prometeu, porque Ele é fiel. E embora Ele tenha seu próprio tempo, Ele conhece também sobre o nosso tempo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Voltando à nossa lição, glória a Jesus, acho importante a gente aplicar um devocional para a edificação dos irmãos. Voltando à questão da plenitude dos tempos, então esse tempo é o tempo Kairos de Deus e não o nosso tempo. E nesse tempo, glória ao nome de Jesus, implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um texto aqui maravilhoso, que eu estou pondo aí no telão para você ver. Nós temos um texto especial que fica em Romanos, capítulo 14, versículo de número 11. Eu falei igual nordestino que sou. Diz assim: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Glória ao nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar. Filipenses capítulo 2 diz que Ele tem uma autoridade grande, e todo joelho se dobra, e toda língua confessa que somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu confesso, eu estou, como pentecostal que sou, me segurando para não falar em línguas estranhas aqui, de forma involuntária, evidentemente, que é pelo Espírito, até porque nós vamos até, inclusive, tocar neste tema tão importante da doutrina bíblica. 2 Coríntios 10:5, dentro do mesmo assunto, o texto diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ok? Então a dispersão, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. No versículo de número 10 de Efésios, que nós lemos aí na leitura bíblica em classe. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, como eu disse, mas traz uma ideia de cronologia kairos, não traz uma ideia de cronologia humana, que seria cronos,
mas aparece ali a palavra kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E só há esta possibilidade através de Cristo. Louvor de sua glória é a outra bênção espiritual. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, que são os gentios. Glória a Deus, por isso que isso nos alcança, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu vou destacar aqui. Não pregue que a igreja substitui Israel. Romanos capítulo 9, que nós vamos até comentar em outras lições mais à frente, é um capítulo muito discutido. Tem gente que escreveu aí livros, coleções só com Romanos 9 para explicar Romanos capítulo 9. É o capítulo queridinho aí do pessoal tradicional, né? E nós também, porque fala da salvação, da eleição, da predestinação do seu povo. Romanos capítulo 9, nós aprendemos que não houve isso, não aconteceu isso. Deus não rejeita Israel para sempre, mas Deus também não tirou um para substituir com o outro, não. Porém, por ocasião do menosprezo dele, o Senhor nos alcança. Não significando, porém, que o Senhor só nos alcança porque Israel o rejeitou. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Isto era o projeto de Deus e aconteceu. Se não acontecesse de uma maneira, aconteceria de outra, mas aconteceu. Independentemente de Israel ter rejeitado ou não, ocorreu. Como é que ocorreu? Ele veio para o que era seu, cumpriu-se. Os seus não o receberam. Mas o evangelho começa a partir de Israel. Os apóstolos eram judeus. Então, de toda forma, começou através de Israel. E não houve substituição. Nossos primeiros líderes, nossos que eu digo igreja, esquece a denominação, estou falando de igreja. Nossos primeiros líderes foram apóstolos judeus. Então, eles até tiveram uma grande barreira para pregar os não judeus aos gentios, né? Aí Deus levantou Paulo, né? Deus levantou Filipe, que foi a Samaria, né? E aí por diante. Levantou Barnabé na Antioquia e tal, né? Barnabé quer dizer ajudador, olha que maravilha. Então Deus levanta sempre um ajudador para estar ajudando quando o outro menospreza. Então, de todas as formas, a igreja, em Cristo não há diferenciação de povos. Em Cristo não há. Como nós vimos no outro trimestre, confusão de línguas, meu amigo, é sinal, juízo divino sobre rebeliões. Glória a Deus. Não sei se, eu creio que os irmãos tenham compreendido. Então, outra bênção espiritual é o louvor da sua glória. Glória a Deus. Uma vida cristocêntrica neste mundo é o nosso tópico que nós estamos falando assim. Aqui, né? Ele ratifica igualmente, Paulo, aqui na carta aos Efésios, que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, o Espírito Santo, Senhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo. Que aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar
e santificar o pecador. Daí porque que eu disse que a obra do Espírito ainda continua. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. O batismo com o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo, então, só para explicar aqui a questão do selo, até na nossa lição aqui, nós temos no nosso... Deixa eu pôr a imagem aqui, grande aqui, para você ver aqui atrás. Põe a imagem aí. Aqui no nosso... Na capa aqui da nossa lição, nós temos uma carta, né, com um selo. Olha aí. Carimbado aí por um carimbo, um sinete, um anel. O que acontece? A palavra anel, para quem não sabe, no grego significa crédito. Então, o indivíduo que tinha crédito, autoridade, né? Tinha credenciais. Ele carimbava nesse selo e ali revelava-se uma propriedade. Acontece ainda hoje, olha aqui na Bíblia de Estudo da Reforma. Não sei se você consegue ver aí. Tem um selo aqui com o brasão aqui de Lutero. Ninguém podia violar aqui este selo. Símbolo de autenticação. Quando você aceita Cristo, você passa a ser um cristão autêntico. O Espírito Santo, você é propriedade do Espírito. Vou responder aqui uma pergunta. Quem é batismo com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? O batismo ocorre em relação à regeneração, ou o batismo é uma bênção segunda que vem depois na vida do já convertido, e que tem como evidência inicial as línguas estranhas. A segunda posição é a posição pentecostal que nós cremos. Ou seja, quando você aceita Cristo, você concorda, isto é, você entrega a sua vida a Cristo. Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você entrega-se a Cristo, como os apóstolos faziam um apelo, nós fazemos, o que acontece? Você passa a ter o Espírito Santo, ele passa a fazer teu ser, teu corpo, morada, habitação dele. Mas nós vemos inclusive provas disso na Bíblia Sagrada, em João capítulo de número 20, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus se apresentou aos seus discípulos que estavam reunidos com medo dos judeus, tá? Jesus aparece aos seus discípulos. João capítulo de número 20, Evangelho de João, capítulo de número 20. Ele apresenta-se diante dos seus discípulos e ele sopra sobre os discípulos e ele diz: recebei o Espírito Santo. Neste momento, os apóstolos já eram crentes transformados, estavam aguardando apenas o Senhor vir. João capítulo 20, versículo de número 22, você pode estar lendo aí comigo, diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, Jesus acabara de ressuscitar, e disse: recebei o Espírito Santo. Eles não tinham, então. E agora eles passaram a ter o Espírito Santo, isto é, a sua regeneração. Mas quando nós vamos chegando lá no final da estadia de Cristo aqui pós-ressurreição, os irmãos sabem muito bem que ele orou dizendo, ele falou para os apóstolos na sua despedida dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os comentaristas dizem que ele diz Jerusalém, não diz outro lugar, qualquer outro lugar, porque Jerusalém era o lugar profetizado para a partida da igreja até alcançar os confins da terra. Então, Jerusalém. A igreja nasce lá. Como Cristo nasceu da descendência de Abraão, a igreja também nasce nesta descendência, né, mostrando a união em Cristo das nacionalidades, todos os povos, tribos, línguas e nações. No capítulo 2 de Atos, você já vê a descida do Espírito Santo, a sua virtude desce, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e quando isto aconteceu, é um som, não é o vento, tá? E quando isto ocorreu, essa descida, o que aconteceu? Todos foram cheios, todos tiveram visões de línguas como que de fogos,
Todos ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos passaram a comportar-se diferentes, até pensavam que estavam embriagados. Houve também um alvoroço, não ficaram quietos, nós pentecostais estamos nesta linha. E houve também uma outra, eu não estou dizendo que o barulho traz avivamento, não estou dizendo que é resultado, o movimento pode ser um resultado. É a observação na Bíblia que toda vez que o Espírito Santo desceu em alguma coisa, houve um movimento. O Espírito Santo é como símbolo, ele não é, mas simbolicamente ele apresentou-se de algumas formas como pomba, símbolo tipologicamente do Espírito. A pomba movimenta-se. E lá nas águas ele pairava sobre as águas ou movimentava-se sobre a face das águas. Movimento. O Espírito Santo é Espírito que movimenta. Então, se você vem para Cristo e continua com a mesma vidinha parada espiritualmente falando de antes, não ora, não lê a palavra, não tem vontade de servir a Deus, não tem vontade de fazer a obra de Deus, não tem desejo de fazer nada, espiritualmente separado, você tem 10 anos de crente, continua o mesmo cristão. Está faltando o Espírito aí, viu? Porque o Espírito onde ele está, ele movimenta. O Espírito é Deus de movimento. Como um som de um vento veemente e impetuoso, ele enche toda a casa. Desde que pensem que estão embriagados. Eu não estou falando de movimento físico, não. Esse negócio reteté é um modismo, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando de movimento genuíno do Espírito. Transformação. E há uma forma de provar externamente esta virtude, que é o falar em línguas. Foi em Éfeso, como nós vimos na outra lição, que Paulo chegou e encontrou lá uns irmãos, não foi Éfeso? Encontrou lá uns irmãos lá, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Encontrou uns irmãos que já eram batizados, lá em Atos, inclusive, um sinal externo do que o Espírito fez internamente foi falar em línguas. Na casa de Cornélio, mesma coisa. Enquanto Pedro estava pregando, ele estava despregando, que ele estava pregando um judaísmo ao invés do evangelho, não foi? É só ler lá que você vai ver. Aí o Espírito interfere, porque o Espírito Santo tinha outro propósito a levar Pedro ali, revelou para Pedro, Pedro não entendeu nada. Mata e come, não come, essas coisas são impuras, não chama impuro, Deus purificou, ele se referia aos gentios. Pedro não entendeu nada. É coisa de Pedro, né? E aí quando chegou lá, o que acontece? É o berço do cristianismo, né? Quando ele chega lá, enquanto ele está pregando, ele diz que de repente, olha, lembra do dia de Pentecostes? De repente, o movimento do Espírito é de repente. De repente veio, caiu o Espírito Santo sobre a família de Cornélio, sobre Cornélio, e todos falavam em línguas e profetizavam. Então, olha o resultado. Eles ouviram, Cornélio já era temente a Deus, ouviu o Evangelho por meio de Pedro, foram inclusive batizados como sinal dessa regeneração interna, né, que é o sinal público da nossa fé, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo imediato. Pode até receber o batismo com o Espírito Santo imediato, mas o batismo com o Espírito Santo nunca virá sobre alguém que não tenha se convertido. Então, a conversão, posterior à conversão, ocorre o batismo com o Espírito Santo, e eu não estou dizendo de minha própria autoria, eu estou dizendo isso pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras Sagradas. Vamos continuando aqui. Então, no capítulo 19 de Atos, Paulo chegou lá numa cidade, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ao chegar em Éfeso, o apóstolo Paulo encontra ali, Atos 19, nós vimos na outra lição, eu vou só salientar aqui, só destacar aqui um pouco. Paulo viu, conheceu os irmãos, que disse, vocês são batizados em que batismo? No batismo de João. Aí Paulo impõe as mãos sobre ele, explica o que é, porque se você não entende, você não é batizado. Talvez você que não foi batizado ainda com o Espírito Santo, embora tenha o Espírito Santo, a manifestação ainda te falta, não no sentido regenerativo que tu já tem, mas no sentido de capacitação para a obra. Essa manifestação do Espírito ainda esteja faltando. E o que acontece? Talvez seja porque você ainda não entendeu o que é e para que é. Então a Bíblia diz que ele impôs as mãos, eles foram batizados e falavam em outras línguas e profetizavam. Você viu aí que a Bíblia está declarando que sem esses sinais externos não haveria provas do batismo com o Espírito Santo genuinamente?
O subtópico 2 diz o penhor da nossa herança. O termo grego para penhor da nossa herança aparece aí na nossa lição. Pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, arrombom, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina então que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. O selo é uma coisa, mas o Espírito Santo é uma segunda bênção. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Então, em síntese, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Ele nos regenera. Lembra que eu pedi para você sublinhar o texto? Vamos lá. Na primeira sublinhada aí do versículo de número 3 de Efésios, capítulo 1, nós temos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui nós temos a origem dessas bênçãos. Como também nos elegeu, versículo de número 4, antes da fundação do mundo. Aqui nós temos a revelação deste, ou melhor, nós temos o fundamento destas bênçãos. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Agora sim, versículo 9, nós temos a revelação deste mistério. Versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aqui nós temos o retorno. Versículo de número 11, nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado. Aqui nós temos a condição, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Versículo de número 12, do capítulo 1 de Efésios, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Aqui nós temos o objetivo desta eleição. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aqui nós temos a transformação do seu espírito. Versículo de número 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui nós temos o resultado. Glória ao nome de Jesus. Você sublinhou, aí está em tópicos, dá uma pregação, né? É um esboço de pregação. Conclusão. Concluindo aqui, chegamos ao fim da nossa lição. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Esta foi a nossa lição de número 2. Espero que seja útil para ti. Na próxima lição, a lição número 3, nós vamos falar sobre um tema bem pesado, teologicamente, para alguns. Eleição e predestinação. Ninguém sabe tudo sobre isso, mas só precisamos falar o que a Bíblia ensina, não é mesmo? Então, eleição e predestinação será a nossa terceira lição, dia 19 de abril de 2020. Então, espero que tenha sido útil para ti. Deus abençoe você. Até a próxima lição. Assiste os nossos vídeos. Não esquece o joinha, se inscreve no canal para não perder as nossas próximas aulas de escola dominical. Deus abençoe você.